Olá pessoal, nesse vídeo de hoje vamos dar continuidade ao nosso conteúdo de matemática, certo? Agora vamos continuar na unidade 3, exponenciais e logaritmos, tema 2, né? Equações exponenciais. Então vamos ver parte por parte, né? Nesse tema 2 vamos ver equações exponenciais e no outro equações logarítmicas, certo? Então vamos lá, observem aí no slide, Muitos problemas do dia a dia de profissionais ou cientistas, para serem resolvidos, têm que ser equacionados e recaem em uma equação cuja incógnita é um expoente. Uma equação desse tipo é chamada de equação exponencial. É esse assunto que você estudará nesse tema, né? Ou seja, bem pessoal, o que é essa questão da equação exponencial? Simplesmente eu tenho um número embaixo, a gente chama de base, vamos ver essa estrutura parte por parte aqui no slide. Eu vou ter um número embaixo, e em cima ele vai ter outro número, que é o que a gente diz elevado a 2, por exemplo, 2 elevado a 2, que é 2 vezes 2, ou 2 elevado a 3, que é 2 vezes 2 vezes 2, certo? Então, esse exponencial que ele está falando é esse número que fica logo aqui em cima, certo? Então, vamos lá, continuando, Em muitas situações no cotidiano, você já se deparou com a necessidade de encontrar um valor desconhecido, por exemplo, para conferir o troco após uma compra ou saber se o dinheiro que tem é suficiente para comprar algo. Reflita, se você sabe quanto uma pessoa pagou por 5 peças iguais de um produto, pode descobrir quanto custou cada uma delas, né? Ou seja, uma pessoa pagou o quê? O mesmo valor por 5 peças. Tem como a gente descobrir quanto foi, quanto é que saiu cada peça, né? Tem duas formas de resolver, né? Mas vamos lá, vamos para dar continuidade à questão do exponencial. Próximo slide aí, equações exponencial. Antes de estudar os métodos de solução de uma equação exponencial, veja alguns exemplos de situações em que as variáveis crescem ou decrescem de acordo com a lei exponencial. Pessoal, e o que é essa variável? A própria palavra já diz, né? É o que vai ficar variando. Por exemplo, se eu tiver uma peça como... Ele fez uma pergunta anteriormente, né? Vamos supor que eu tenho uma peça de roupa que custa R$5. Então, R$5 não, né? Vamos colocar aí R$20, né? Mas vamos supor, o que é que vai variar aí? Por exemplo, vamos supor que tem uma loja que só venda blusa de R$20. O que é que vai ficar mudando? A quantidade de blusa que eu vou comprar. Então isso é variável, né? Uma coisa que não varia, que não está mudando, é o valor da blusa. O valor das blusas sempre vão ser R$20. No caso, se eu levar uma blusa, R$20. Se eu levar 2 blusas, R$40. Então o que ele chama de variável aí é o que pode mudar, certo? Nesse exemplo aqui que eu acabei de dar de uma loja de blusa de R$20, o que pode mudar é o número de blusa, né? A quantidade de blusas que eu vou comprar. Em algumas situações, essa relação entre quanto eu vou pagar pela quantidade de blusa, ou aplicando em outra situação, por exemplo, quanto eu vou pagar em determinados produtos, né? Às vezes, cai em situações em que há a necessidade de um expoente, ou seja, com um número em cima, né? Um número na base e um número em cima. Nós vamos ver agora o primeiro exemplo, né? Alguns bens de uso pessoal, como automóvel e computador, perdem valor em função do tempo de uso, do consequente desgaste ou mesmo porque se tornam obsoletos. Para determinar o valor de um veículo que foi comprado por R$30 mil, utiliza-se a fórmula valor de T, ou seja, o valor variando com o tempo ou o valor em função do tempo. Ou seja, a primeira situação que ele me deu aí, pessoal, foi o quê? Ele me deu uma equação que me diz quanto é o custo de um carro com o passar do tempo, né? Porque ele vai perdendo o seu valor. Mas ele perde quanto? Né? Se eu comprei um carro de R$30 mil, como é o exemplo aqui, daqui a 2 anos, quanto é que ele vai estar custando? Né? Então ele deu essa fórmula aí pra gente, 30 mil vezes 2 menos 0,25 elevado a t, né? Então percebam aí, que a gente tem o quê? Menos 0,25, Isso significa o quê?
que os 30 mil vai aumentando o valor com o passar do tempo ou vai diminuindo o valor do carro? Se tem menos, pessoal, significa que vai diminuindo, né? Então, ó, percebam aí que nós temos o quê? Menos 0,25t, tá no expoente, né? Está elevado, ó. Em que V é a variável, que é o valor do veículo dependendo de t, que é o tempo, né? Aí ele faz a seguinte pergunta, ó, depois de quanto tempo o valor desse veículo será de 15 mil? Né? Ou seja, quando é que esse veículo vai estar custando 15 mil? Com o passar do tempo, ele vai decair o preço, vai decaindo até valer 12, até chegar a um valor de 15 mil, né? Então, basta a gente fazer o quê? Ó? Resolver essa equação. Observem aí embaixo. Ó. Ele pegou o valor de t, o valor com o passar do tempo. Quanto é que ele quer esse valor? Ele quer um valor de 15 mil. Ó. Observem aí. Ó. Então, VT, eu vou substituir por 15. Ó. É igual a 30 mil vezes 2 elevado a 25. Ó. Então, pessoal, percebam que esses 30 mil aí, ó, ele está fazendo o quê? Ele está multiplicando. Então, ele vai para baixo o quê? Dividindo. Né? Então, fica 15 sobre 30, ó, que eu posso cortar os zeros, né? Que é a mesma coisa que 1 sobre 2. Certo? Então, vamos lá. Ó. Ficou 1 sobre 2. 2 menos 0,25t igual a 1 sobre 2. Então, ele fez o quê? O inverso aí, ó, para poder explicar. Né? Bem, pessoal, no caso dessa questão aqui, ó, é só uma aplicação. Eu não falei de nenhuma propriedade ainda. Né? Aqui a gente vai resolver pela lógica, por assim dizer, né? Pelas equações. Então, no caso, como tem alguns conteúdos aqui intrínsecos, né, de matemática, nós vamos para a luz agora, resolver esse exemplo, depois nós voltamos para a explicação. Então, pessoal, ó, resolvi vir fazer aqui na luz esse exemplo que já está feito aí no slide de vocês, porque tem coisas interessantes acontecendo aí, ó, né? Cálculos interessantes, como assim? Que a gente vai continuar utilizando eles no decorrer do conteúdo, ó. Então, o que é que ele quer saber? Ó? Aqui é a fórmula, uma equação exponencial. Por que é exponencial? Ficar melhor. Porque tem isso aqui, ó. Por isso que a gente chama essa fórmula de exponencial, porque tem o quê? Um expoente, ó. Um número elevado a outro, certo? Aí, isso aqui ele quer saber o quê? Uma depreciação do valor do veículo, ou seja, o valor do veículo com o passar do tempo vai diminuindo. Como é que eu leio aqui, ó? Valor do veículo em função do tempo. Valor do veículo em função do tempo, vai diminuindo. Aí ele me pergunta o seguinte, ó, quando esse veículo vai valer 15 mil, né? Quando é que ele vai passar a valer 15 mil? Então, é o meu VT aqui, ó, quando ele vai valer 15 mil, ó. Depois de quanto tempo, né? Ó? Isso é igual a 30 mil vezes 2 elevado a menos 0,25t, ó. Esse 30 mil está multiplicando, ó, não está? Então, o que é que eu faço? Ele está multiplicando. Passo para o outro lado dividindo. Ó. Então, vai ficar 1.500. Aliás, 15 mil dividido por 30 mil. Corto os zeros de cima com os zeros de baixo para simplificar a minha conta. Isso é igual a 2 vezes menos 0,25t. Certo? Posso simplificar? Posso, né? Eu já expliquei isso em outras matérias. Como é que eu simplifico? Dividindo pelo mesmo número em cima e embaixo. Posso dividir aqui por 15? Posso. 15 dividido por 15. Lembrando que eu só posso dividir o de cima por um número se o de baixo também for divisível por esse mesmo número. Né? Então, 15 dividido por 15, 1. E aqui vai ser 30 dividido por 15, 2. Então, temos 1/2, né? Deixa eu apagar aqui. Vai ficar 1/2 aqui, ó. 1/2 é igual a 2 elevado a menos 0,25. Ó. Pronto. E agora, o que é que eu vou fazer? Pessoal, aqui, ó, eu posso fazer o inverso desse número aqui, ó. Por que eu quero fazer o inverso desse número aqui? Para mim poder obter um valor, ó. Certo? Cadê? Isso. Para mim poder obter um valor. Como assim fazer o inverso de um número?
Ó, vamos dar uma pausa aqui e vamos relembrar o que é o inverso de um número, certo? Para a gente poder continuar essa questão. Então, pessoal, temos que entender o que é o inverso de um número, certo? Por exemplo, se eu tiver, vamos parar aqui, né? 2 sobre 3, ó. O que é o inverso desse número? O inverso desse número seria 2, aliás, seria 3 sobre 2, ó. Certo? Esse aqui é que seria o inverso. Isso, aqui é que seria o inverso. Se fosse, por exemplo, 7 sobre 5, quem é o inverso disso? É 5 sobre 7. Ó, né? Agora, porém, pessoal, quando eu tenho um número, aliás, o número 1 aqui, ó, 1 sobre 2, que é o inverso desse número aqui, ó, é 2 elevado a menos 1. Certo? Mesma coisa. Então quer dizer que se eu fizer isso aqui, ó, 2 terços, aí eu quero o quê? O inverso desse número aqui, ó. Quem é o inverso? Eu posso escrever, ao invés de eu falar e escrever inverso, eu posso colocar elevado a menos 1, ó. Aí isso é igual a 3 sobre 2, ó. Certo? É a mesma coisa, né? Então vamos supor, o inverso de 4 terços. Ao invés de falar o inverso, eu posso colocar só menos 1 aqui, ó. Então isso já diz o quê? Que é o inverso desse número que está aqui dentro. Então isso é igual a 4 terços, ou 3 quartos. Certo? O inverso é 3 quartos. Vamos lá. Então se não tiver número aqui embaixo, por exemplo, eu quero saber qual é o inverso de 3. Ó. O inverso, 3 elevado a menos 1. Não tem número aqui embaixo, como é que eu vou fazer o inverso? Não tem, mas a gente pode colocar um 1 aqui, ó. Por quê? Continua a mesma coisa, pessoal. Ó, 3 dividido por 1, 3. Então posso colocar 1? Posso. Quem é o inverso de 3 aqui, ó? É 1 terço. Certo? Então vamos lá, ó. Vamos voltar para a questão agora. Aqui eu tenho 1 sobre 2, ó. Quem é o inverso disso aqui, ó? Por que eu vou fazer o inverso disso aqui, pessoal? Vamos colocar assim. 1 sobre 2, 1 meio. Pronto. Quem é o inverso? Vou fazer o inverso daqui, por quê? Para que eu possa encontrar o expoente, ó. Fique 2 menos 1 aqui, ó, igual a 2 elevado a menos 0,25t. Né? Fiz o inverso desse número aqui, ó, que é a mesma coisa que 2 elevado a menos 1. Ó. Eu fiz isso, pessoal, para que fique a base igual, ó. Que esse número de base igual ao de cima. Por quê? Porque aí eu posso igualar os números de cima também, ó. Então vamos ficar menos 1 é igual a menos 0,25t. Multiplicando por menos 1 em cima, ó, né? O que é que eu vou fazer aqui agora? Ó? Deixa 1 aqui, é a mesma coisa, né? Ó. Lembrando, pessoal, que aqui eu estou multiplicando, não estou fazendo o inverso, né? Então, ó, aqui dá 1, aqui dá 0,25 sobre t. T é igual a... Está multiplicando um t, ó, 0,25, passa como? Dividindo, ó. Então vai ficar 1 sobre 0,25. Certo? Então vamos ter isso, ó. 1 sobre 0,25. Ou então, ó, deixa isso aqui, eu vou tirar isso aqui para não confundir vocês. Deixa esse negativo mesmo, menos aqui, põe menos aqui e menos aqui, ó. Não tem problema, vamos deixar menos aqui, ó, para não confundir com o inverso que a gente acabou de fazer, ó. Vamos deixar ele do jeito que está aqui. Quem é 0,25, ó? 0,25, pessoal, é a mesma coisa que menos 1 quarto. Que 1 quarto, não é menos, é porque já tinha um menos aqui, ó. Então o que é que eu vou fazer? Conservo o primeiro. Quem tiver dificuldade, isso aqui já é a parte de fração, ó, de números fracionários, certo? Tem que rever as primeiras aulas. Conserva o primeiro menos 1 e multiplica pelo inverso do segundo, ó, que é 4 sobre 1. Não é menos? Multiplicação, né? Ó, menos com menos, mais 1 vezes 4, 4. Então quer dizer o quê? Nosso exemplo, ó, que um carro vai valer 15 mil reais quando se passar 4 anos, né? Ou seja, se eu comprei, vamos supor que eu tenha comprado um carro agora em 2020, né? Aí ele me custou 30 mil. Se ele seguir essa mesma equação aqui, ó, daqui
em 2024 ele só vai valer 15 mil, por assim dizer, certo? Isso é só para demonstrar uma aplicação no cotidiano desse conteúdo. Então, pessoal, acabamos de ver uma explicação sobre, aliás, uma utilização de uma equação exponencial, certo? Sem ver nenhum tipo de propriedade, né? A gente só simplesmente resolveu a equação. Outro exemplo aí, ó, o exemplo 2, acompanhe no slide, ó. O rendimento da maioria das aplicações financeiras, bem como os juros compostos cobrados pelos bancos, utilizam modelos de funções exponenciais. A fórmula que dá o rendimento de uma aplicação na população é I% de juros, tem como montante MT igual a C vezes, esse C é o capital, vezes 1 mais I sobre 100 elevado a N. Pronto, esse elevado a N já faz o quê? Já faz com que a equação seja uma equação exponencial. Aí ele vai dar o exemplo agora. Ó. No caso de dos juros serem de 0,5% ao mês, tem-se, aí ele dá outra fórmula. MT é o montante acumulado ao final de um período de T meses. De acordo com esses modelos, uma aplicação de R$1.000 rende 61,68 centavos ao final de um ano. Ou seja, se você colocar R$1.000, uma aplicação de R$1.000, no final de um ano, você vai ter 1.061,68 centavos. Esse é o rendimento, certo? É a mesma coisa, você vai querer, eu vou querer investir em alguma coisa. Eu estou com um dinheiro, sobrou um dinheiro e eu quero investir ele. Você pode ir lá no banco, fazer um acordo emprestando dinheiro a ele? Pode, certo? Tem algumas formas. Ou então pedir empréstimo. Também, se você for pedir empréstimo, vai se basear nessa mesma fórmula aí, ó, dos juros compostos, né? Por exemplo, se eu pedir R$10.000 emprestado a um banco X, eu vou ter que pagar quanto a ele, né? Você sabe que se você pedir 10 mil, você vai ter que pagar 13 mil, 14 mil, 15 mil, dependendo do banco, né? Então, vamos lá, ó. Para saber após quanto tempo essa aplicação obterá o rendimento de R$200, é preciso resolver a equação exponencial. Então ele já fez aí direitinho, já resolveu para a gente, ó. Mas é só para exemplificar e mostrar a importância de uma equação exponencial. Lembrando, né, pessoal, que essa equação é aplicada quando você vai comprar um carro, quando você vai comprar uma casa, quando você vai fazer um empréstimo, certo? Então tudo isso são equações utilizadas no dia a dia. Pronto. Próximo tópico, ó. Resolução de equação exponencial. Para resolver uma equação exponencial, é preciso conhecer e aplicar bem as regras e as propriedades das potências, assim como, dependendo do valor da base, utilizar tabelas e cálculos científicos. Nos exercícios deste tema serão explorados exemplos que, para serem resolvidos, basta conhecer potências, observe a seguir. Ou seja, pessoal, foi o que ele quis dizer aí, ó, que existem algumas propriedades, né? Por exemplo, tem um passo a passo para a gente fazer uma divisão, né? Do mesmo jeito vai ter um passo a passo para a gente poder resolver algumas equações exponenciais. No caso do primeiro exemplo que eu resolvi junto com vocês para mostrar alguns cálculos que tinham lá, que a gente viu logo no início das aulas, foi mais só para exemplificar. Eu não utilizei nenhuma propriedade específica da equação exponencial. No caso, ó, ele vai mostrar uma dessas propriedades. Agora, ó. Exemplo 1, ó, eu tenho 2 elevado a x mais 3 igual a 32. A primeira dica é expressar os dois membros da equação na mesma base, né? Fatorando 32, obtém-se 2 elevado a 5 e a equação fica, né? Então, ó, isso aí já é um método, um modo para resolver equações exponenciais, né? Como? Tem que fatorar os números. Então, vamos lá, ele fatorou aí o 32. Quando ele fez essa fatoração, ele resultou quanto para ele? 2 elevado a 5. Então, quando as bases são iguais, o que é que eu faço com os expoentes?
eu posso igualar eles. Então aí vai ficar x mais 3 igual a 5. Ó. X é igual a 2, certo? Então isso é uma propriedade para resolver as equações exponenciais, né? Bem, pessoal, então vamos agora para o segundo exemplo, né? Ó, que mostra outra propriedade para poder resolver equações exponenciais. No caso nós temos 9 elevado a 2x igual a 81. O que é que a gente tem de diferente aí? Ó? Que não é a mesma base, né? Não temos na base 9 aí. Ó, nesse caso, as bases são diferentes. Mas veja que tanto 9 como 81 são potências de 3. Portanto, é preciso fatorar e reescrever a equação. Ou seja, ele fatorou o 9, que deu 3 sobre 2, e depois fatorou o 81, que deu 3 sobre 4. Ou seja, os dois têm a mesma base, 3. E depois só igualou os expoentes, certo? Parece um pouco confuso agora só falando, mas nós vamos agora para a lousa exemplificar melhor o que foi que a gente acabou de fazer, esse método, né, que a gente utiliza. Bem, pessoal, no primeiro exemplo, o primeiro método que a gente utilizou foi com elementos de bases iguais. Como assim? Ó? O primeiro exemplo não era isso? Ó, 2 elevado a x mais 3 igual a 32. Quando nós temos uma equação exponencial dessa forma, o que é que nós temos que fazer? Tornar essa base aqui, ó, aqui é o 2, ó, tornar uma base 2 também. Ó. Como é que a gente faz isso? Temos que fatorar os números, né? Então, vamos fatorar, ó, 32 dividido por 2. Por que que eu coloquei 2 aqui, ó? Porque quando eu for fatorar, pessoal, né? É transformar esse número em uma multiplicação, fatoração, certo? De forma resumida. Ó, porque quando eu for fatorar, o que é que acontece? Eu tenho que fatorar ele por 2, ó, porque minha base é o quê? 2, ó, aqui, ó. Então aqui tem que dar 2 também de base, ó. Vamos lá. 32 dividido por 2 dá 16, ó. Dividido por 2 dá 8, por 2 que dá 4, por 2 que dá 2, por 2 que dá 1. Né? O que foi que eu fiz? Só fui dividindo os números por 2, ó. 32 dividido por 2, 16. 16 dividido por 2, 8. 8 dividido por 2, 4. Assim sucessivamente, ó. Então, vou contar. Tem quantos números 2? 1, 2, 3, 4, 5. Então, isso aqui é a mesma coisa que 2 elevado a 5. Ó. Então, quer dizer que se eu multiplicar isso aqui vai dar 32? Vai, ó. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. 16 vezes 2, 32. Ó. Então, 2 elevado a 5 é a mesma coisa que 32. Então, quando vem a equação desse jeito, o que é que eu faço? Fatoro o número. Ó. Então, aqui vai ficar 2 elevado a x mais 3 igual a 2 elevado a 5, ó. Certo? 2 elevado a 5. Ó. Então, vou apagar aqui só para a gente concluir essa questão. Então, isso é igual a x mais 3. Ó. Quando eu tenho bases iguais, aí eu já posso o quê? Igualar os expoentes. Ó. Então, isso é a mesma coisa que x mais 3 igual a 5. Ó. X é igual a 5 menos 3. Ó. X é igual a 2. Certo? Se é positivo, vem para o outro lado como negativo. Ó. X igual a 2. Certo? Bem tranquilo, né? Então, quando vier a questão dessa, pessoal, basta vocês fazerem o quê? Fatora o número primeiro para deixar a base igual a base. Certo? Bem, pessoal, então vamos agora para o segundo tipo de questões exponenciais, né? Como a gente pode resolver, que é quando as suas bases são diferentes, ó. Por exemplo, 9 sobre 2x é igual a 81. Percebam, pessoal, que a base aqui é diferente, ó, certo? Mas tanto 9 quanto 81 pode ser escrito o quê? Na base 3. Como assim? Ó? Eu posso fatorar o 9? Posso. Vamos fatorar o 9 por 2. Vamos ver se dá. Tem como eu fatorar o 9 por 2? Ele é divisível por 2? Não, né? Ele é divisível por 3? É, ó. Né? Então, 9 dividido por 3, 3. 3 dividido por 3, 1. Então, fica 3 elevado a 2. Pronto, já fatorei, ó. Ficou 3 elevado a 2. Então, ponho aqui, ó.
3 elevado a 2, e eu multiplico com esse daqui, né? Ó, 2x é igual. Vamos fatorar o 81 por 3 também, para me transformar eles para a mesma base, certo? Então vamos lá, ó, 81 dividido por 3, ó, vai dar 27, dividido por 3 vai dar 9, dividido por 3 vai dar 3, dividido por 3 vai dar 1. Então tem um 3 vai dar 4. Então tanto fatorei na base 3 o 9, quanto o 81 na base 3. Isso aqui é fatorar, certo? Sair dividindo pelo mesmo número. Ó. Vamos apagar aqui. Então aqui ficou 3 elevado a 4, né? Então 2 vezes 2x, 4x, é igual a 4. X é igual a, está multiplicando, vem para o outro lado como? Dividindo, né? Ó. Isso é igual a 1. Pronto. O valor do meu x aí é 1. Bem tranquilo, né? Bem, pessoal, então vamos resolver agora alguns exercícios, né? Ó. Esses exercícios são do material de vocês. Ó. A primeira questão: resolva as equações exponenciais. A primeira equação que ele dá para a gente, ó, na primeira questão, item A, ele diz que 10x é igual a 10.000. 10.000? Não, 1 milhão. Ó. 1 milhão. H aqui. 1 milhão. É. Bem, como é que eu vou resolver essa questão agora? Como é que eu vou descobrir o valor de x? Percebam, ó, que a minha base aqui é 10. Ó. Então eu tenho que transformar 1 milhão na base 10. Ó. Como é que eu faço? Fatorando. Ó. Então vamos lá, ó, fatorar 1 milhão. Ó. 3, 6. Pronto. Faço 1 milhão dividido por 10. Certo? Isso aqui vai dar 1 vezes 0, 0, 0, 0, 5, 0. Aí vezes 10. Aí vai, cada vez mais, ó, vai diminuindo 0. Certo? Isso é fatorar. Tem um jeito mais rápido de fazer isso? Tem. É a mesma coisa, pessoal. 1 milhão é a mesma coisa que 10 elevado a 6. Como assim 10 elevado a 6? Por quê? Porque são 6 casas, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ó. Então isso é a mesma coisa, ó. Esse aqui é a mesma coisa que 1 vezes 10 elevado a 6. Ó. Certo? 100, por exemplo, 100 é a mesma coisa que 1 vezes 10 elevado a 2. Ó. 10 vezes 10, 100. Ó. É a mesma coisa, 1 vezes 100, 100. Ó. Certo? Então eu fiz o quê? Só elevei a quantidade de 0 e coloquei no expoente. Ó. Então, primeiro aqui fica 10, x é igual a, é igual a 10 elevado a 6, certo? Eu fui fatorar aqui só para mostrar a vocês que esse é o processo que a gente faz sempre, mas em algumas questões a gente já pode fazer dessa forma, certo? Então, ó, 10, as bases iguais, igual lá em cima, ó, x igual a 6. Então, vamos para o item B. Então, no item B, ó, tenho 2 elevado a x igual a 64. Ó. 2 elevado a x igual a 64. Como é que eu faço? Pego esse número aqui, ó, vou fatorar ele. Por 3, por 4? Não, tenho que fatorar pela mesma base, ó, que é 2. Dividindo por 2, isso aqui vai dar 32. Dividido por 2, 16. Dividido por 2, 8. Dividido por 2, 4. Dividido por 2, 2, 2, dividido por 2, 1. Tem quanto? 6? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, essa é 2 elevado a 6. 2x é igual a 2 elevado a 6. Ah, vai dar o mesmo valor. Ó. X vai ser igual a 6. Certo? X igual a 6. Certo? O outro, ó, 3 elevado a x. Ó. Vamos fazer só mais esse item. Ó. É o item C. Ó. 3 elevado a x é igual a 27. Como é que eu faço? Fatoro 27 na base 3. Ó. Como é que eu faço isso? Dividindo por 3. Ó. 27 dividido por 3, 9. Dividido por 3, 3. Dividido por 3, 1. Então isso vai dar 3 elevado a 3. Ó. Certo?
3 elevado a 3. Então, tenho 3 elevado a x, que é igual a 3 elevado a 3. Como as minhas bases são iguais, então, tenho que x é igual a 3. Certo? Então, essas questões, pessoal, elas vão se repetirem. Esse é meu primeiro método de resolver essas questões, certo? Agora vamos passar para a segunda questão. A segunda questão já é um pouco diferente, né? Mas também vamos utilizar a questão da fatoração. Ó, a segunda questão tem o seguinte, ó: resolva as equações exponenciais. Aí o item A tem que 2 elevado a x, ó, escrever aqui o item A. (32). Como é que eu vou fazer isso aqui? Tenho que deixar isso aqui na mesma base 2. Ó. Como é que eu faço? Fatoro, né? Aí a gente acabou de fazer, na questão anterior, a fatoração de 32. Ó. Então, 2 elevado a x mais 1 é a mesma coisa que 2 elevado a 5. Ah, então quer dizer que se eu fizer 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, vai dar igual a 32? Vai, ó. Eu só igualei as bases e fatorei o 32. Eu não fiz essa fatoração porque a gente acabou de fazer ela na questão anterior. Então, posso igualar o que agora? Os expoentes. Ó. X mais 1. X é igual. Tenho que deixar o x sozinho de um lado. Esse aqui vem para o outro lado como negativo, né? Ó. Menos 1. Então, x é igual a 4. Vamos para o item B. Ó. No item B temos x igual... Não. 3x mais 2 igual a 729. 729. Isso. 729. Aí como é que nós vamos fazer agora? Da mesma forma. Tenho que fazer o quê? Transformar isso aqui na base 3. Ó. Como é que eu faço isso? Tenho que fatorar esse número. Ó. Então vamos fatorar ele. Ó. 729 dividido por 3. Vamos fazer aqui. Ó. 729 dividido por 3. 7 dividido por 3 dá 2, né? Sobra 1. Baixo 2, não dá para dividir 1 por 3, né? 12 dividido por 3, 4, né? Dá 0, baixo 9. 9 dividido por 3 dá 3. Então isso vai dar 243. Aí vamos pegar esse mesmo número e dividir por 3 novamente. Ó. 243. Aí lembrando, né? Se você quiser saber se está certo ou não, basta multiplicar. Tem que dar 729, certo? Então vamos lá. 243 dividido por 3. Ó. Tem como dividir o 2? Não tem, né? Então o que é que eu faço? Junto com o 4. Ó. 24 dividido por 3 dá 8. 3 vezes 8 é 24. Então baixo o 0 e o 3. Ó. 3 dividido por 3, 1. Deu 81. Então põe 81. Certo? Aí de novo, eu faço. 81, aí eu continuo fazendo as contas, do mesmo jeito. Ó. 81 dividido por 3, 27. Aí 27 dividido por 3, dá 9. Por 3, dá 3. Por 3, dá 1. E assim continua. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então isso é 3 elevado a 6. Ó. Ou seja, 729 é a mesma coisa que 3 elevado a 6. Ó. Então vamos repetir aqui. Ó. 3x mais 2 é igual a 3 elevado a 6. Ó. As bases não são iguais? São. Então igual os expoentes. Está positivo aqui, vem para o outro lado como? Negativo. Então, x é igual a 4. Certo? Então, todas as questões que a gente resolve são dessa forma. Não tem como a gente resolver, aliás, todos os itens, né? Ah, tem um item aí que é diferente. Ó. Vamos resolver o último item, que é o item E. Né, ó? Por enquanto, a gente fez tudo com os expoentes somando, ó, uma adição, né? Ó.
O item E, ele é diferente. Ele já não é uma adição, ele tem uma multiplicação. Então vamos ver como é que a gente faz ele. O item E. O item E da segunda questão. Ele tem o quê? Que é 5. Cinco elevado a 3x igual a 125. Ó. Então, como é que eu vou fazer? Do mesmo jeito. A única coisa que vai mudar é aqui no expoente. Ó. 125 eu tenho que fazer, fatorar ele por quanto? Por 5, né? Eu tenho que transformar ele na base 5. 125 dividido por 5 dá 25. Né? 25 dividido... Lembrando, né, pessoal? Se você não sabe fazer a divisão, faz normalzinho assim, ó. Né? 125 dividido por 5. Como é que a gente começa? 1 dá para dividir por 5? Não. 12 dá? Já dá 12, né? Por quê? Dá 2 vezes 5 dá 10. Sobra 2. Aí baixa o 5, né? Vai dar 25. 5 vezes 5, 25. Né? Usando aquele mesmo método comum que a gente utiliza. 25 dividido por 5 vai dar 5 e vai dar 1. Então temos que 5 elevado a 3. Ou seja, 125 é a mesma coisa que 5 elevado a 3. Então temos aqui 5 elevado a 3x é igual a 5 elevado a 3. Expoentes são iguais? Ou a base são iguais? São. Então temos que 3x é igual a 3. X é igual a 3 dividido por 3, que é igual a 1. Certo? Então, quando for resolver essas questões, pessoal, basta fazer o quê? Igualar as bases. Mesmo que elas venham com bases distintas, né? Diferentes. Nós vamos resolver uma questão mais na frente. Bem, pessoal, então vamos resolver agora uma questão quando tem o quê? As bases distintas, né? Diferentes. Ó, que é a questão de número 3 aí do material, ó. O item A, 27 elevado a x igual a 9. Percebam que eles não estão na mesma base, né? Então, como é que eu faço? Transformo todos os dois na mesma base. Eu tenho que procurar um número que dê para me fatorar 27 e 9. Tem como eu dividir 27 por 2? Não, não vai dar um número inteiro. Tem como eu dividir 9 por 2? Também não tem. Por 3? Tem, né? Ah, então descobri, é 3. Então vamos lá, ó. 27, vamos fatorar o 27 aqui, ó. 27 por 3 dá 9. Por 3 dá 3, dividido por 3 dá 1. 3 vai dar 3. Agora vamos fazer por 9. 9 dividido por 3 dá 3, por 3 dá 1. Então 3 elevado a 2. Então aqui eu tenho 3 elevado a 3, ó. Vai multiplicar x, ó. Ficar 3x igual a 3 elevado a 2. Ó. Ou seja, 3x é igual a 2. X, se está multiplicando, vem para o outro lado como? Dividindo. Ó. Dividindo por 3. Ou seja, quem é o valor do meu x? 2/3. Certo? Vamos fazer o outro item, o item B. O item B já diz o seguinte, ó. Tem quanto é aqui? 16x, ó. 16 e 128, ó. 16x e 128. Eu vou procurar um número que seja divisível tanto no 16 quanto no 128, para que eu possa fatorar, né? Então vamos lá, ó. 16 dá para dividir por 2? Dá. Dá 8 dividido por 2, dá 4 dividido por 2, dá 2 dividido por 2, dá 1. Então isso fica 2 elevado a 4. Certo? Vamos fazer agora 128. Ó. 128 dividido por 2 vai dar 64. 50, isso, 64. Dividido por 2, 32. Dividido por 2, 16. Dividido por 2, 8. Dividido por 2, 4. Dividido por 2, 2. Dividido por 2, dividido por 2, 1, né? Então isso aqui vai ficar 2, vai dar 3, 6, 7. 2 vai dar 7. Né?
Então temos aqui, ó, o 16 é 2 elevado a 4, que está multiplicando x, né? Ó, 4 vezes x, 4x. E esse outro é 2 elevado a 7. Né? Então, bases iguais igual aos expoentes, ó, 4x igual a 7, x é igual a 7 sobre 4. Certo? Então, basta fazer isso, pessoal. Quando vier expoentes diferentes, tenta fazer o que? Fatorar sempre para o mesmo número. Né? Outra, tenta resolver o restante dos exercícios. Olha, ó, só nessa questão 3, temos até o item E. Na 1 e na 2, da mesma forma. Nós só não resolvemos todos os itens, né? Mas é aconselhável que vocês tentem fazer em casa.